Jesus e o amor de Maria. Hoje vamos ler o livro de São João Bosco. Mãe Margarida. Que coisas maravilhosas e belas já se falaram sobre as mães. O mártir Cardeal Bizenti tem um livro precioso sobre este tema. O encantador filme de Marcelino Pão e Vinho fala muito belamente sobre o tema das mães. A mãe do protagonista desta história foi mesmo admirável. O nome da mãe? Margarida. O nome do filho? João Bosco. No verão de 1815, nascida João em Bechin, no Piemonte, Itália, seus pais, por serem muito pobres, não puderam pagar pelos estudos do filho. O pai morreu quando João era ainda muito jovem. A mãe foi uma extraordinária mulher que no futuro ficaria conhecido como Mãe Margarida. Quando bem pode fazer uma mãe exemplarmente boa. A missão da mãe na educação dos filhos é insubstituível, pois ela é representante de Deus. Se a criança ouvir vezes dos lábios da mãe os docíssimos nomes de Jesus e de Maria, eles ficarão gravados para sempre no seu terno coração, de tal modo que jamais se apagarão. Pode soprar forte o furacão, não se deve temer. Assim foi Margarida, uma dessas grandes mães cristãs que já são as rainhas do universo, das quais depende o futuro da humanidade. Criança, jovem e homem prodígio. Não fica bem falar dos santos, orando-os exageradamente, de qualidades extraordinárias, mas também não é justo negar-lhes as qualidades com que o Senhor os enriqueceu. O menino e o jovem João foi um atleta em todo o sentido da palavra. Possuía tantas e extraordinárias qualidades que seria difícil encontrá-las todas numa só pessoa. Servia-se de tudo para o apostolado, para a glória de Deus, para a salvação das almas. Fazia-se de palhaço e de mágico, melhor do que qualquer profissional. Era dotado de uma grande força física. Alguém afirmou que João Bosco, nos seus 72 anos de vida, trabalhou mais que 10 homens juntos. Tinha uma inteligência e memória tão profundas e vastas que seria difícil encontrar quem o superasse, e assim sempre tirava melhores notas nos estudos do que todos os seus companheiros. Em Castelnúvulo, em Ache, em Murilhaldo, onde quer que João Bosco se encontrasse, aí viam charlatães, mágicos, palhaços, devido à fama que já possuía. Mas alguns faziam-no com intenções perversas, pois escolhiam exatamente a hora da missa, do terço ou da catequese, para desviarem as pessoas para os seus espetáculos. Os jovens e até os adultos, atraídos pela curiosidade, ficavam vendo as palhaçadas, deixando de ir à igreja. Mas o zeloso Dom Bosco não tolerava isso, desafiava-os e a vitória era certa. Não apostam nada, costumava dizer, só ponho uma condição. Se eu ganhar, você desaparece daqui e nunca mais põe os pés aqui na hora do culto.
Assim ia limpando a aldeia e enchendo a igreja. Das suas qualidades de eloquência, serviu-se em todas as ocasiões, até os últimos anos, para levar as almas a Deus. Deus o chamou. João Bosco conheceu desde a infância dificuldades e penúrias. Ser pobre e ainda por cima órfão era algo que naqueles tempos sempre supunha uma disciplina difícil e tristeza. Passou a sua juventude com sua mãe, Santa Mãe, aprendendo dela a doutrina cristã e o amor a Deus e ao próximo. Jamais viria a desmentir estes ensinamentos maternos. Muito cedo teve que dedicar-se aos cuidados das vacas, mas nem por isso esquecia dos livros. Desde que teve o uso da razão, quis ser padre. As virtudes que viam na sua Santa Mãe e o ambiente que rodeavam impeliam-no para isso. Na casa materna, rezava-se o terço todos os dias, rezava-se antes das refeições, todos os dias se lia uma página da Bíblia e a vida dos santos do ano cristão. Faziam-se orações da manhã e da noite, toda a família unida, assistia à missa dominical. As suas brincadeiras infantis eram fazer altarzinho e pregar sermões. Pela paróquia de Castel Novo passavam muitos paróquios, padres antigos, costumavam mais próprios da sua alta dignidade, mostrar sua certa austeridade no seu porte. O pequeno João desejava que se respondessem às suas carinhosas saudações e lhe dirigissem alguma boa palavra, mas em vão. Às vezes João queixava sua mãe, dizendo que lhes custava dizer uma boa palavra, dar algum bom conselho. Como isso faria bem à minha alma? Jesus, de certo, não procedia assim. Olhe, mamãe, se eu chegar a ser padre, dedicarei toda a minha vida às crianças. Nunca me verão muito sério. Sempre serei o primeiro a falar-lhes e fazê-las rir. Costumava concluindo seu discurso com esta expressão: vou fazê-los brincar, vou fazê-los cantar, e com esta alegria todos ireis salvar. Não desonres este hábito. É ditado muito antigo: o hábito não faz o monge, mas ajuda. Já dissemos que o Senhor chamou João Bosco ao sacerdócio, mas era difícil encontrar os meios econômicos para arcar com as despensas. Contudo, ajudado por almas boas, ele pôde seguir o chamado divino. Por essa ocasião, aquela santa mulher dirigiu-lhe palavras maravilhosas e que não sabemos o que mais admira, se os sublimes conselhos da mãe ou a fiel obediência do filho. João, meu filho, recebe o hábito eclesiástico. Tenho nisso mais consolo do que uma mãe pode ter pela fortuna de seu filho. Mas lembra-te que não é hábito que honra o teu estado, mas sim a prática da virtude.
Se chegares a ter dúvida da tua vocação, meu filho, não desonres este hábito. É melhor que abandones. Prefiro ter um filho camponês do que um padre que não seja cumprido dos seus deveres. Quando vieis ao mundo, eu consagrei-te à Santíssima Virgem. Quando começastes os estudos, recomendei-te uma terna devoção a esta boa mãe. Agora rogo-te encarecidamente que sejas do todo seu. Seja amigo dos companheiros, devoto de Maria, e se chegares a ser padre, recomenda e propaga sempre a sua devoção. Que lição magnífica dá aqui esta excelente mãe a tantas mães de hoje. Aprenda dela a entregar generosamente os seus filhos ao serviço do Senhor, se Ele porventura o chamar. Que os pais cristãos não esqueçam que o lar é a primeira escola onde os filhos devem formar-se nas virtudes cristãs. O homem dos sonhos. João Bosco foi um homem que mais sonharam. Isto é, a quem Deus manifestava em sonhos a sua vontade e lhe dizia muitas coisas. Pode comparar-se a José, filho de Jacó, mais conhecido por José do Egito, que precisamente pelos seus sonhos chegou a ser vice-rei do Egito, ou o profeta Daniel, ou ainda o próprio patriarca São José. Aos 9 anos teve o seu primeiro grande sonho. Sob a alegria de uma multidão de animais ferozes que se convertem em cordeiros e alguns em pastores, é indicada sua missão no mundo: ser educador da juventude, mudar mediante a instrução religiosa, cívica, intelectual e moral, os maus em bons e dos bons fazê-los ainda melhores. Esta vocação lhe foi apontada pelo próprio Jesus, que para ajudá-lo a desempenhá-la com sucesso, lhe dá por mãe a mestra Virgem Auxiliadora. Foi para levar a cabo tão elevada a vocação que se fez padre. Passou por diversas extremas dificuldades a fim de pagar suas despesas. Teve que trabalhar como criado em hortas e cafés, como alfaiate, sapateiro, carpinteiro e ferreiro, pasteleiro e sacristão, como num aprendizado antecipado de futuro fundador e diretor de escolas profissionais e agrícolas. Em toda parte continuava a exercer o apostolado entre seus companheiros. Fundou a Sociedade da Alegria. É uma espécie de academia artístico-literária para atrair a catequese, pequenos e grandes. Faz-se mágico, palhaço e ilusionista. Dotado de uma voz magnífica e de um ouvido apuradíssimo, cantava e tocava harmônio, piano, violino e outros instrumentos musicais, possuindo de uma inteligência abrangente e de uma memória prodigiosa, além de frequentar os cursos de filosofia e teologia. Estudou a fundo as literaturas italianas, gregas,
latina e hebraica, e chegou até mesmo a falar francês e alemão. Padre para Cristo e para os homens. João Bosco foi ordenado sacerdote em 1841 e o seu diretor espiritual foi um sacerdote, hoje canonizado, São José Cafasso. Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoava nos estudos filosóficos e teológicos, dedicava-se aos estudos das dedicações sociais da cidade, do campo e do tempo em que vivia. Ao exercer seu ministério sacerdotal em prisões e hospitais e reparando no que se passava nas ruas e nas praças, nas oficinas e nas obras de construção, despertou-lhe a atenção enorme número de meninos que, abandonados pelos pais ou órfãos, vagavam por tais lugares com evidente perigo de se caminharem para o mal. Era urgente tirá-los de tais situações tão perigosas. Foi o propósito de Dom Bosco fez procurar uma solução para tudo isso. Uma Ave Maria fez um milagre. Concebeu a ideia dos oratórios festivos e diários, e logo a divina providência se encarregou de lhe arranjar os meios para começar. Era o dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição. José Comando, sacristão da igreja de São Francisco de Assis, estava mal-humorado porque tinha de ajudar a missa de Dom Bosco. Ao ver um jovem de 16 anos na igreja, disse que lhe ajudasse. O jovem, órfão de pai e mãe, sem estudo e nenhum conhecimento do catecismo, disse que não sabia como fazê-lo. O sacristão, então, irritado, tomou um espanador nas mãos e começou a bater no menino. Dom Bosco, vendo o que aconteceu, censurou delicadamente o sacristão e convidou o rapaz para assistir à sua missa. Ao final, teve com ele uma comovedora conversa, já que a Santíssima Virgem lhe mandava no dia da sua festa aquele primeiro discípulo e não ia deixá-lo escapar. Ajoelhe-se e, com a emoção, quem vai começar uma etapa solene da sua vida, reza uma Ave Maria. Aquela Ave Maria foi como um grão de mostarda da parábola. Outras milhões de milhões têm brotado dessa semente quase imperceptível que não caiu da terra estéril. Uma obra tão grande como o Instituto Salesiano teve como origem a má disposição de um sacristão, por um lado e por outro, o bom humor e o zelo pela glória de Deus de um santo. Maria e a medianeira de todas as graças em torrentes, ela as prodigializa sobre as obras de Dom Bosco. Bom exemplo para nós, não começar nenhuma obra sem antes ter invocado a proteção de Maria. Oferecendo-lhe tudo quanto fazemos, pensamos e queremos. Nas suas mãos tudo está seguro e seu valor multiplica-se sem contar em medida. Desta maneira começou e depois perseverou todos os domingos. Bem depressa se juntaram a ele muitos outros companheiros. Bartolomeu veio a ser a pedra fundamental dos oratórios festivos de Dom Bosco e de todavia nas obras salesianas.
recomendando depois com frequência o fato. Dom Bosco costumava repetir: as pancadas dos sacristãos fizeram-me feliz, apaixonado por Cristo e por Maria. São João Bosco foi um realizador de coisas grandes, por isso mesmo é que muitas vezes o consideraram louco. As obras que tinha projetado e das quais falava com muita frequência aos seus bons amigos eram realmente gigantescas, de grande magnitude e muito caras para serem construídas. Por outro lado, todos sabiam muito bem que seus bolsos andavam sempre vazios. Como gostavam muito dele e achando que estava perdendo a razão, quiseram curá-lo. Para isso, pensaram em interná-lo em um manicômio. Dom Bosco, alertado intimamente por Deus, conseguiu fazer com aqueles que o quisessem internar fossem eles próprios internados. Este caso foi realmente notável e, no final das contas, bastante engraçado. Diziam que Dom Bosco estava louco, mas a sua loucura era por Cristo e por Maria e pelas almas. Não seria loucura começar uma obra gigantesca do oratório da Basílica da Congregação Salesiana Masculina e Feminina e da Pia União dos Cooperadores Salesianos, sem nenhuma ajuda a não ser da enorme confiança nos favores do céu por meio de Maria Auxiliadora? Não seria loucura tentar, como ele fez, sem ajuda alguma, tirar das prisões de Turim 300 jovens delinquentes para um dia de passeio e, sem que nenhum faltasse, levar todos de volta à prisão ao anoitecer? Não seria loucura educar todos aqueles jovens com as duas grandes e eficazes armas da confissão e da comunhão? A Virgem de Dom Bosco. Dom Bosco amou Nossa Senhora em todas as suas invocações, porque ela a amou como Mãe de Deus e dos homens. Amou-a muito. Nossa Senhora do Carmo usava com grande devoção o Santo Escapulário do Carmo. E ainda hoje se conserva incorrupto o que ele trazia consigo ao morrer. Porém, Dom Bosco será sempre o zeloso apóstolo e apaixonado devoto à Santa Virgem sob a invocação de Maria Auxiliadora. Aos seus filhos salesianos deixaram como herança essa invocação. Fica aqui alguns marcos da devoção mariana de Dom Bosco. Nasceu em 1815, ano em que se celebrou pela primeira vez a festa de Maria Auxiliadora, constituída no ano anterior pelo Papa VII. Começou sua grande obra apostólica no dia 8 de dezembro de 1841, festa da Imaculada Conceição, com o menino Bartolomeu Garelli. Em 1844, Dom Bosco sonha a futura Basílica de Maria Auxiliadora e vê um luminoso letreiro com esse título. Utiliza o nome Maria Auxiliadora nos seus livros a partir de 1857. A Virgem quer que o honremos com este título, dizia ele muitas vezes.
E Maria Auxiliadora será a Virgem de Dom Bosco. Ela fará tudo na sua vida. Será a aurora dos seus milagres e graças. Daqui em diante não compreenderá a devoção a Maria Auxiliadora sem Dom Bosco. Ele se reforçou em fazer ressaltar a catolicidade do título Auxílio dos Cristãos, especialmente nos maiores perigos para a integridade da fé e preservação da vida do Romano Pontífice. Visitava as cadeias e toda a parte levava a devoção a Maria Auxiliadora. A este caráter católico se teve a expansão universal do culto de Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora salvou. Todos os que conheciam Dom Bosco, quantas vezes ouviram brotar daqueles lábios de fogo uma frase tão bonita. Desde pequenino, amou Nossa Senhora e continuou a amá-la cada vez mais, à medida que os anos passavam. Até parece que Maria Santíssima, quando o pequenino João nasceu, se pôs à disposição para o auxiliar em tudo que fosse necessário. Em 1863, deu início sua grande basílica, dedicada a Maria Auxiliadora, com apenas 8 liras no bolso, o que constituída uma quantia irrisória. Custou muitos milagres e até milhões de liras, mas a Santíssima Virgem encarregou de se arranjar cada tijolo dessa igreja. Costumava dizer, Dom Bosco é uma graça da Santíssima Virgem. O Senhor sempre se dignou realizar muitos milagres por intermédio do seu fiel servo, e eles aumentaram, sobretudo no fim da sua vida. Sempre que isso acontecia, as multidões entusiasmadas interrompiam em aplausos a Dom Bosco. Ele costumava interrompê-los dizendo: "Não fui eu não fiz absolutamente nada. Maria Auxiliadora que te salvou. Agradeça a ela." Maria era para Dom Bosco como uma mãe que não tem mais nada que fazer senão estar à espera de descobrir as necessidades dos filhos para acudi-los. A Virgem Maria Auxiliadora. São milhares de títulos e invocações que os cristãos dão à Nossa Mãe do Céu, mas é sempre a mesma Virgem, a Mãe de Cristo, da Igreja de todos nós. A Virgem Maria é um oceano de formosura e de amor, de poder à santidade. Os primeiros cristãos não se cansavam de falar com ela. Os padres dos primeiros séculos chamavam a Centro Florido e Margarida Brilhante, Templo de Deus, fonte de todas as graças. Todos os adjetivos lhe pareciam poucos. Desde os primeiros anos do cristianismo, ela era invocada de forma e de outra com auxílio dos cristãos. Assim cantaram os santos padres. Santo Irineu, 2002, advogada. Santo Enofre, 373. Maria não cessa de nos ajudar. Ela é a cooperadora de Deus
Deus em nosso auxílio. Santo Agostinho, 1430. Santa Maria nos ajude. São João Damasceno, auxílio dos cristãos. Santo Anselmo, 1109. Maria Auxiliadora Celeste contra o diabo, é auxiliadora dos cristãos. São Bernardo, 1153. Com o auxílio de Maria, chegaremos a um bom porto. Santo Tomás de Aquino, 1274. A Virgem é auxiliadora de Cristo e dos homens. E chegamos aos nossos dias, em que nos encontramos com São João Bosco, o apóstolo de uma devoção que se chegou a confundir com ele próprio, Maria Auxiliadora dos cristãos, a Virgem de Dom Bosco. Seguiu para o pé da mãe. O sobrenatural tinha se tornado como natural, de acordo com a frase de Pio VI, lia as consequências, previa o futuro, curavam com a bênção de Maria Auxiliadora toda espécie de enfermidade, ressuscitou 3 mortos. Sobretudo nos seus últimos anos, as multidões seguiam-no pedindo-lhe a bênção. Foram triunfais as vistas em Paris e a Barcelona. Nos últimos anos, edificou a igreja de São João Evangelista em Turim e a Basílica do Sagrado Coração em Roma. Embora de saúde muito boa, o Senhor purificou-o com frequentes doenças. Todavia, elas não conseguiram debilitar o seu zelo, nem diminuir o seu espírito de trabalho. Dom Bosco foi um dos homens que mais trabalhou no mundo, e igualmente um dos que mais amou as crianças. Deixou como lema aos seus a piedade e o trabalho. Morreu em Turim em 1888. São Pio X declarou-o venerável em 1907. Pio XI, que conviveu com ele, beatificou-o em 1929 e canonizou-o solenemente no domingo de Páscoa, a 1 de abril de 1934. Nem a morte, nem a história jamais separarão de Dom Bosco, de Maria Auxiliadora, ao pé da qual estará para sempre aquele que tanto amou e propagou o seu culto na sua passagem pela terra. São João Bosco, rogai por nós.